Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Para a gente, né, estudar. Vida de estudante, ainda mais, né, quando somos muito família, pais, trabalhamos, né? E, às vezes, o livro didático ou outros tipos de materiais que façam com que haja muita leitura demanda tempo. E aqui você vai ver através estudos, através de vídeos, de imagens, para que você possa, né, assimilar, assim como eu assimilo, né, às vezes através das imagens. Pode ajudar a entender alguns contextos, algumas situações, até para estudos futuros, né? Então, vou passar para vocês os slides dos vídeos anteriores que nós já vimos. Quero só mostrar para vocês. No último vídeo, né, falamos sobre a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, tá bom? E o exemplo que foi nos dado aí para que a gente possa assimilar o conteúdo. Então vamos assimilar. Vygotsky, em 1984, considera que quando uma criança realiza condutas dentro da zona de desenvolvimento proximal, ela avança mais e mais em seu desenvolvimento, porque está exercitando funções que estão em processo de desenvolvimento, ou seja, próximas de serem consolidadas em um nível real. Com relação ao objeto, né, da brincadeira, ele pode sofrer alterações. Por exemplo, que a gente viu, tá, no outro slide, este exemplo aqui do carro, em que o pai ele compra um carro novo, a criança vê o pai dirigindo, mas a criança não pode dirigir. Então, o que, que ela faz? Cria uma situação, uma brincadeira imaginária em que ela mesma dirige, né? Ela representa o papel social do pai. Então, com relação ao objeto da brincadeira, que nesse caso é o carro, né? Ele pode sofrer alterações. O carro não precisa ser o objeto real, mas pode ser uma caixa de sapato que a criança imagina ser o carro. No entanto, o conteúdo e a sequência de ação, que é dirigir o carro, deve ser igual à realidade, pois o que a criança deseja é ser e fazer como seu pai. Então, não importa como ela vai representar o objeto da brincadeira. Como aqui foi citado, se é um carro de verdade, no caso, um carro de brinquedo real, ou se é uma caixa de sapato. Mas o que importa é que o que ela deseja, que é ser e fazer como o pai, seja realizado, certo? Você já parou para observar uma criança brincando de representar um papel social? Ao observar, percebeu como ela reproduziu o que vivenciou um dia? Na parte do faça você mesmo, Elcone, ou Elcone, em 1998, um outro estudioso da brincadeira de papéis sociais ou jogo protagonizado, considera fundamental tal expressão infantil, pois é quando a criança ela recria sua experiência social vivenciada com os adultos. Então, ela vai recriar exatamente a sua experiência. Para o autor, os temas que aparecem na cena criada pela criança são reflexos das suas condições reais de vida. No entanto, Vygotsky nos diz, em 1999, que a brincadeira não é uma recordação simples do vivido,
mas sim a transformação criadora das impressões para a formação de uma nova realidade que responda às exigências e inclinações da própria criança. Então, para a gente refletir, brincar de representar um papel social ajuda a criança a compreender a realidade que vive, pois ela se desloca do lugar de observadora para ser aquela que vive a situação ativamente. Com isso, ela expressa sua condição de vida e expressa suas necessidades individuais. Mas, aí vem outra pergunta, né? Sempre fazendo com que a gente reflita, né? Pense, né? Mas se a brincadeira de fazer de conta, representando papéis sociais, é tão importante para o desenvolvimento infantil, como podemos pensá-la agora dentro do contexto escolar? Então, para Kismoto, ao pensarmos a atividade lúdica articulada com uma ação educativa, essa torna-se efetiva desde que se tenha o cuidado para que a expressão da criança não deixe de acontecer. Então, para essa autora, Kishimoto, gente, mais uma vez, o nome de autor, de pesquisador, enfim, vai ser difícil pronunciar exatamente, viu? Então, mas vocês estão não, vendo, né, o nome do autor nos slides. Então, para essa altura, ao pensarmos a atividade lúdica articulada agora no contexto educativo, então essa brincadeira de faz de conta que representa papéis sociais, ela se torna efetiva. Agora tem que ter um cuidado para que essa expressão que a criança ela tem, né, de tão inocente que do viver aquilo através da imaginação por meio da brincadeira, para que tenha cuidado para que essa expressão não deixe de acontecer. Que se a gente viu, né, no início, né, do nosso estudo, no início, né, do nosso texto, né, do nosso estudo, lá a brincadeira que Eliana estava fazendo, né, em ser vendedora de livros, ela recriou exatamente a experiência que ela teve. Usou o mesmo nome do vendedor, é, realmente chamou o nome de o objeto lá, a brincadeira de produto, a professora questionou, o caderno, né? Fez de conta que era o livro, enfim. Então, ela ali, a professora, naquele momento no contexto escolar, ela interviu, né, com o pensamento, acredito, de corrigir, mas para que houvesse, né, a correção, para que a expressão fosse feita da maneira correta, real, mas ali obteve ao contrário, né, o contrário, né, a criança ela não gostou, ela não quis mais brincar, e aquela expressão foi perdida, tá? Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo outro com vista a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. Preste atenção. Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas por outra pessoa, tendo, né, a intenção de estimular certos tipos de aprendizagem, surge aí a questão da dimensão educativa, desde que mantidas condições para a expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança de brincar, o educador está potencializando as situações de aprendizagem. Muitas vezes, né, as brincadeiras e produções das crianças são interrompidas na escola, mesmo que elas digam: espera um pouco, deixa eu acabar de brincar, ou ainda: ah, por que me chamou pelo nome? Não está vendo que eu sou pirata, professora?
No dia seguinte, nem sempre haverá espaço para a retomada da brincadeira. Assim, o que se estava construindo pode se perder. Para ser um parceiro simbólico, né, das brincadeiras de papéis sociais da criança, o professor pode utilizar algumas estratégias que aqui é nos dada, por exemplo, quando iniciar a brincadeira. Já deve informar a criança de que terá aproximadamente 20 minutos para brincar. À medida que o tempo passa, poderá dizer: Senhor João, estamos quase finalizando o tempo. Se não der para terminar agora, voltaremos depois. Assim, o professor, ele legitima o papel que a criança vive, como também ajuda a entender que o que está fazendo irá terminar, mas que pode voltar a construir em outro momento. Muito interessante. Para este autor que vocês estão vendo no slide, em 1975, disse: a criança que brinca habita uma área que não pode ser abandonada, facilmente abandonada, nem tampouco admite facilmente intrusões. Na superposição entre o brincar da criança e a ação do adulto, poderá haver enriquecimentos. No caso da escola, o adulto será o professor e objetivo enquanto ação educativa o enriquecimento da ação lúdica. Então veja a importância, né, do professor, ele ao participar, né? Porque já que existem as situações lúdicas que são intencionais para que estimule certo tipo de aprendizagem, e aí a partir disso surge a dimensão educativa, o professor ele tem que, ao participar, como foi nos ensinado, mostrado aqui, que o professor ele tem que ser um parceiro simbólico, ou seja, ele tem que conhecer ali aquela brincadeira, os papéis que as crianças estão exercendo, os nomes que estão utilizando. E antes de iniciar, né, a brincadeira de fato, haver comunicações, ordem, regras, informações para que, chegar ao certo momento, né, o professor, ao intervir, como aqui foi citado, chamar pelo nome, do papel social que a criança está exercendo, informar que falta tantos minutos, né, que a brincadeira pode ser continuado, complementado, construído em outro momento. Então, o professor ele tem que ser um parceiro, né? Um parceiro simbólico, um parceiro das brincadeiras, um parceiro dos papéis sociais da criança, para que não aconteça com que lá no início, voltando do nosso exemplo, lá do nosso estudo, né, que a professora ela interviu, em vez de chamar a Eliane de João, chamou de Eliane, ela já não gostou, né, ela chamou uma forma, né, que os cadernos eram os livros, interrompeu a brincadeira, enfim, e ali atrapalhou o desenvolvimento, né, da intenção, do estímulo a certos tipos de aprendizagem que a criança naquele momento estava realizando, né? Então a gente vê a importância nessa questão aqui, nessa parte do professor se tornar parceiro simbólico, do professor se tornar parceiro das brincadeiras onde envolvam papéis sociais, ok? Vamos dar continuidade no próximo vídeo com mais slides. Se gostou, deixa teu like, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Até mais.